Olá! Hoje a gente vai mergulhar na norma regulamentadora 10, a famosa NR10, que é, assim, fundamental para a segurança em trabalhos com eletricidade aqui no Brasil. Exato. Nossa análise vai ser baseada na própria norma e também numa lista de verificação bem prática, sabe? Para auditorias. Vamos focar nas obrigações essenciais e como comprovar que está tudo certo. Isso mesmo. Ok, então, vamos destrinchar isso? O objetivo é entender o que realmente importa na NR10 e como a gente mostra, né? Como evidencia que está cumprindo. Perfeito. E a NR10, lá no item 10.1.1, ela já diz: estabelece as condições mínimas para garantir segurança e saúde para quem trabalha ou até interage com instalações elétricas. Direta ou indiretamente, né? Exato. E a abrangência é enorme, viu? O item 10.1.2 fala desde a geração, transmissão, distribuição até o consumo. Inclui projeto, construção, montagem, operação, manutenção, tudo. É a base para prevenir acidentes elétricos. Certo. Começando então pela papelada, a documentação. Parece que isso é um pilar central, né? Os esquemas unifilares, por exemplo, sempre aparecem. Qual a importância deles assim na prática? Ah, os esquemas são tipo o mapa da instalação elétrica. Eles mostram a estrutura toda, como tudo se conecta, sabe? Entendi. O ponto crucial aqui é que esses mapas precisam estar sempre atualizados, refletindo a realidade da instalação naquele momento. E como se verifica isso? Numa verificação, a gente busca a data, né? Se é recente, se tem assinatura de profissional habilitado e se detalha o sistema de aterramento, as proteções. Essa necessidade de manter atualizado é, olha, fundamental, porque as instalações mudam o tempo todo. Faz todo sentido. E tem também o Prontuário de Instalações Elétricas, o PIE, né? Esse parece ser um documento mais robusto, especialmente para instalações maiores, acima de 75 kW. Sim, ele é, digamos, um verdadeiro dossiê da segurança elétrica do lugar. É bem completo mesmo. O que ele tem que ter, basicamente? Olha, ele reúne informações vitais. O item 10.2.4 lista lá procedimentos de segurança, a documentação das inspeções, tipo o laudo do SPDA, né? O sistema de para-raios, aterramentos. Certo. Aí tem também as especificações dos EPIs e EPCs, a comprovação de que os trabalhadores são qualificados, treinados, os resultados dos testes de isolação, certificações para áreas classificadas, se houver, e um relatório técnico anual. Uau, bastante coisa. É sim. E ter isso tudo organizadinho, atualizado, feito por um profissional habilitado, como diz o 10.2.7, não é só burocracia, sabe? É ter um retrato fiel da gestão de segurança que permite identificar riscos. Entendido. E, indo para a prática mesmo, para a segurança ali na hora, como a norma lida com as medidas de proteção? Qual a prioridade? A prioridade máxima, sem dúvida, é a proteção coletiva. E a principal medida coletiva é a desenergização, ou seja, desligar a energia de forma segura. E tem um jeito certo para isso, né? Tem sim, e é super rigoroso. O item 10.5.1 descreve a sequência. Primeiro, seccionar, ou seja, desligar. Depois, impedir a reenergização, com bloqueios, cadeados. Aí, constatar que não tem mais tensão. Verificar mesmo se desligou. Exato. Depois, fazer o aterramento temporário com equipotencialização. Proteger os elementos energizados que ficaram próximos, se houver, e, por fim, sinalizar a área de trabalho. E como se comprova isso? Numa auditoria, a gente olha se existem os procedimentos escritos para essa desenergização, os registros de liberação para trabalho e, claro, observando se a sequência é seguida corretamente. E olha, se não der para desligar, o 10.2.8.2 exige uma justificativa técnica formal por escrito e aí sim adotar outras medidas. Entendi. E se essa proteção coletiva não for viável ou não for suficiente? Aí que entra os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Isso, exatamente. O 10.2.9 fala disso. Quando o risco não pode ser eliminado ou controlado pela proteção coletiva, aí o uso de EPIs adequados à atividade ao risco é obrigatório. E a comprovação?
Bom, aí envolve ter a lista dos EPIs que a empresa fornece, né? Os registros de entrega assinados pelo trabalhador, o comprovante de que ele recebeu treinamento sobre como usar, guardar, Ah, os certificados de aprovação, CAs. isso, CAs válidos e também, muito importante, os resultados dos testes periódicos. Isso é vital para equipamentos como luvas isolantes, por exemplo, que precisam ser testadas regularmente. Tá lá no 10.2.4, a linha E. Certo. E um detalhe que às vezes passa batido. O 10.2.9.3 proíbe usar adornos pessoais, tipo anel, pulseira, colar durante o trabalho. Bem lembrado. Agora, uma parte que eu acho bem interessante. Quem é que pode, de fato, trabalhar com eletricidade segundo o NR10? Não é qualquer pessoa, né? De jeito nenhum. A norma é bem clara quanto a isso. Tem o trabalhador qualificado que fez um curso específico na área elétrica, reconhecido pelo MEC, como diz o 10.81. Ok. Tem o habilitado, que é o qualificado, e tem registro no conselho de classe competente, tipo CREA, CFT. Isso está no 10.8.2. Certo. Habilitado. Aí tem o capacitado, que é aquele que recebeu um treinamento específico sob responsabilidade de um profissional habilitado e autorizado, conforme o 10.8.3. E por último, O autorizado, que pode ser qualificado, habilitado ou capacitado, mas que tem a autorização formal da empresa para trabalhar ali, o 10.8.4. E para mexer em instalações energizadas acima de 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em contínua, precisa do treinamento específico de segurança, o curso básico de 40 horas, que está no anexo 3º. e tem reciclagem. Tem sim, obrigatória, a cada 2 anos ou sempre que tiver mudança significativa, retorno de afastamento, tá lá no 10.8.2. As evidências para tudo isso são os certificados dos cursos, os registros de autorização da empresa, os prontuários dos trabalhadores. E para quem trabalha em alta tensão, AT, tem alguma exigência extra lá no item 10.7? Tem sim, e são bem importantes. Primeiro, trabalho em AT é sempre em equipe, nunca sozinho, como diz o 10.7.3. Faz sentido, o risco é maior. Muito maior e precisa de uma ordem de serviço específica, bem detalhada para aquela tarefa, conforme o 10.7.4. E quem entra na zona de risco ou controlada perto de partes energizadas em AT precisa ter um treinamento complementar, o famoso curso de CEP, Sistema Elétrico de Potência, também de 40 horas, lá no anexo 3. CEP? Isso, e a comunicação constante na equipe é fundamental, como diz o 10.7.9. As evidências aqui são as ordens de serviço, a lista da equipe que vai trabalhar e, claro, os certificados do curso CEP de todo mundo. Entendi. Além desses pontos principais, tem outros aspectos que são verificáveis também, né? Coisas como Sim, vários. ter projetos elétricos seguros desde o início, com dispositivos de desligamento claros, sinalização, como está no 10.3.1. A comprovação seria os projetos assinados, memorial descritivo, né? Exato. E também a parte de saúde, o 10.8.7. Garantir que os exames médicos são compatíveis com a função. A evidência é o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional, dentro da validade. Certo. Proteção contra incêndio nas áreas elétricas, 10.9.1. Isso. Verificar extintores adequados, inspeções em dia, conforme a NR23 também. Sinalização de segurança, 10.10.1, placas claras sobre os riscos, bloqueios, áreas restritas. Isso é mais visual, né? Sim, inspeção visual mesmo. E os procedimentos de trabalho, 10.11.1. Ter documentos detalhados para cada tarefa específica. E por fim, mas não menos importante, a parte de emergência, 10.12.2. Garantir que os trabalhadores tenham treinamento em primeiros socorros, resgate. Comprovação com certificados, registros de simulações. Exatamente. Se a gente conecta tudo isso, né, percebe que a NR10 cria um sistema interligado de gestão do risco elétrico, não é só uma coisa ou outra. É um sistema mesmo. É. Documentação, treinamento, procedimentos, proteções coletivas, individuais, tudo funciona junto. E o ponto-chave é que tudo precisa ser comprovável, auditável, com evidências objetivas, como a gente viu nos exemplos. Então, o que tudo isso significa, assim, na essência, é que não adianta só fazer, só implementar as medidas de segurança.
Não mesmo. É preciso conseguir demonstrar de forma consistente que elas existem, que estão atualizadas e que são seguidas na prática. É o fazer e o comprovar, né? Precisamente. A conformidade se prova com fatos, com registros, com documentos. A segurança que não pode ser evidenciada, para fins de auditoria, de gestão, é como se na prática não existisse para o sistema. Interessante. E fica aqui uma reflexão final. A norma exige essa atualização constante de documentos, como os esquemas e prontuários, e também a reciclagem periódica dos treinamentos. De que forma essa necessidade de manter a documentação e a capacitação sempre vivas, sempre dinâmicas, reflete a própria natureza dos riscos elétricos, que também mudam, e a evolução contínua das tecnologias e das instalações? Fica aí para a gente pensar.